Meus amigos, que noite especial vivemos aqui no futebol europeu nessa quarta-feira, hein? Que guerra, que batalha campal em Budapeste entre Roma e Sevilha na decisão da Europa League. E ainda tem gente que não gosta dessa competição. Eu até entendo que se a gente for comparar com a Champions é outra coisa, cara. Mas assim, não dá para chamar de Série B do futebol europeu, né? Porque times como Roma, como Sevilha e como tantos outros do futebol europeu muitas vezes não vão ter condições hoje em dia de vencer uma competição como a Liga dos Campeões ou chegar numa final de uma Liga dos Campeões da Europa, até porque hoje o dinheiro manda muito no futebol europeu. Entretanto, uma final de Europa League é mais acessível e dava para sentir, cara, na alma dos caras de Sevilha e na alma dos romanistas o quão importante era essa final. E o Sevilha, mais uma vez, os reis desta competição, pela 7ª vez, venceram a Europa League. Né? É um time que nunca perdeu a final da competição, estava enfrentando um treinador, o Mourinho, que nunca tinha perdido uma final europeia, Supercopas à parte, nunca perdeu uma final de Champions, nunca perdeu uma final de Europa League. E acontece que agora perdeu. Só um poderia sair vitorioso e no caso foi o Sevilha. 1-1 no tempo normal, prorrogação, tensão que dava para sentir no ar em Budapeste, mesmo eu não estando lá, mas cara, foi muito bacana. E depois, nos pênaltis, o Sevilha se deu melhor. Não é a primeira vez que o Sevilha vence essa competição nos pênaltis. O torcedor benfiquista bem se lembra também na época de Jorge Jesus. Enfim, vamos falar bastante do jogo, vamos falar da conquista e vamos falar sobre o futuro de José Mourinho aqui nesse vídeo, né? Teve uma informação bombástica aí do Paulo Vinícius Coelho, falando da possibilidade dele treinar o Paris Saint-Germain. A gente vai fazer uma análise aqui. Peço para que vocês deixem o humilde like aí de vocês e também comentem aqui o que vocês acharam do título do Sevilha, o que vocês acharam do jogo, gostaram do jogo ou preferiam um jogo com mais gols, enfim, mais plasticamente elegante? Deixem aí os comentários, quem não é inscrito no canal também, se inscreva. Vamos fazer o seguinte, o time do Sevilha, e vamos começar por aí, é uma equipe que teve uma temporada de recuperação fantástica, né? O Mendilibar, que é o treinador do Sevilha, ele chegou no meio da temporada, depois que o Sampaoli deixou o clube, hoje treinador do Flamengo, e o Sevilha estava muito mal, cara. Zona de rebaixamento, brigando lá embaixo na tabela do campeonato espanhol. Eu lembro que eu fui para o Marrocos e eu fiz até essa pergunta pro Alex Telles, né? Que, enfim, trocou o Manchester United pelo Sevilha. E como estava sendo ruim essa temporada no Sevilha, como a seleção brasileira para ele podia ser um escape de tudo de ruim que estava acontecendo. E foi nesse momento, inclusive, na parada FIFA, que o Sevilha trocou de treinador. E quando troca de treinador, cara, começa a recuperar dentro do Campeonato Espanhol. Se eu não estou enganado, nesse momento é o 12º do Campeonato Espanhol, mas fugiu rapidamente da briga contra o rebaixamento e foi caminhando na Europa League, derrubando adversários importantes, derrubou a Juventus na semifinal, derrubou o próprio Manchester United e chegou à final. E quando o Sevilha chega à final, a gente olha para o plantel do Sevilha e vê uma equipe muito boa. Não é um time ruim. Não é um time ruim. Você tem o Bono, que é o goleiro marroquino, que foi muito bem na Copa do Mundo no gol. Você tem o Jesus Navas pela direita. Você tem o Gudel na zaga, o Alex Telles pela esquerda, o Fernando Polvo, né, no meio campo, o Rakitic, um meio campo muito experiente, né, 2 jogadores com mais para lá dos 30 anos, o Ocampos, enfim, no banco de reservas, o Lamela e o Suso, a gente já vai falar mais sobre isso. É um time muito bom a nível individual. É um time melhor que a Roma a nível individual. Então, quando você olha o bom trabalho do Mendilibar e esse time do Sevilha, a gente já sabia que o Sevilha chegaria com um ligeiro favoritismo para cima da Roma nessa decisão. Até pela característica de jogo. O Sevilha, na teoria, iria mandar no jogo. Do outro lado, uma Roma que sempre esteve brigando na parte de cima da tabela de classificação do campeonato italiano, nunca pelo título, mas sempre ali tentando beliscar uma vaga na próxima fase de grupos da Champions, o que acabou não acontecendo e o time foi caminhando a lá estilo José Mourinho, né, dentro da Europa League.
um time que não se incomodava de marcar lá atrás, né, estacionar o ônibus, saía em contra-ataque, um time bem reativo e um time que jogava com o coração na ponta da chuteira, né, ou seja, não tinha bola perdida, defendendo muito bem em bloco baixo, como eu disse, né, e tudo isso faz parte da característica do time do José Mourinho quando os jogadores compram a ideia de José Mourinho. Então era uma final que a gente já imaginava que o Sevilha iria ter mais o domínio e o controle do jogo e a Roma tentaria de alguma forma contrariar os jogadores do Sevilha e esse esquema tático do Mendilibar. E aí, cara, no primeiro tempo todo esse prognóstico foi por água abaixo, porque a Roma foi melhor que o Sevilha. O Sevilha teve mais bola, teve mais posse de bola, mas não conseguia furar o bloqueio da Roma e a Roma conseguia avançar as suas linhas quando queria e levar perigo ao gol do Bono. E a Roma, enfim, controlou as ações, né? Mesmo sem a bola, controlou as ações, controlou o ritmo do jogo, até que conseguiu aí ter as melhores chances, né? Teve uma chance logo no início da partida com o Spinazzola, um gol que não se perde, o Mourinho vai à loucura, e depois consegue fazer o gol com o Dybala, que estava condicionado fisicamente em campo, não podia fazer a partida toda, fez mais do que podia, porque, se eu não estou enganado, jogou até os 60 minutos de partida, mas numa bola de disputa no meio campo, aliás, as disputas pela segunda bola, as disputas no meio campo foram muito importantes durante essa partida, né, e definiram bastante coisa, inclusive o primeiro gol da Roma. Acho que foi uma bola do Cristante brigando no meio campo, depois o Mancini dá o passe, né, dois zagueiros brigando no meio campo com as linhas mais subidas, dá o passe para o Dybala, que faz 1-0 aos 34 minutos. Aí eu imaginei, cara, a Roma vai estacionar o ônibus lá, o Sevilha não vai mais se encontrar e o Sevilha não está tendo a criatividade necessária para furar esse bloqueio. Não vai dar para o Sevilha. Só que o Mendilibar foi muito inteligente no intervalo, viu que o time não estava conseguindo furar esse bloqueio da Roma e trocou já dois jogadores, né? Entrou o Suso, entrou o Lamela e aí o Sevilha voltou muito melhor, triangulando, especialmente acionando os seus dois laterais, né? Muito mais o Jesus Navas, porque o Alex Telles estava também um pouco condicionado fisicamente, mas acionando os dois, triangulando, enfim, muita bola na área, bolas rápidas e jogadas de ultrapassagem para a linha de fundo. O time cresceu, tanto que foi numa jogada assim, pela direita, com o Jesus Navas, que a bola foi cruzada, com muito perigo e o Mancini acabou sendo infeliz. Ali a bola passa por todo mundo e bate no Mancini e mata o Rui Patrício. E o Sevilha empata o jogo. E a partir daí o Sevilha domina o jogo. A Roma marca muito bem, e é uma das características, mas não tem mais aquele alcance de chegar muitas vezes ao ataque. O Sevilha sim, o Sevilha vai chegando muitas vezes, alguns lances claros de gol, e teve duas penalidades ainda no tempo regulamentar que poderiam ter sido marcadas. Na minha visão, o árbitro foi bem, não marcou nenhuma nem outra, um corte no jogador do Sevilha dentro da área, que o atleta da Roma pega a primeira bola e depois uma bola na mão, se eu não estou enganado, do Fernando na área do Sevilha, mas que ele estava tentando esconder a mão e o juiz não dá. 1-1, o jogo vai para a prorrogação, cara, e aquela batalha campal começa a se transformar num drama, né? Prorrogação, final europeia, os caras não estavam conseguindo mais andar, tinha jogador caindo em campo. O time da Roma também tem jogadores experientes, né? O Matic, por exemplo, o próprio Spinazzola, como eu falei, né? O Belotti entrou lá na frente na segunda etapa, tinha o Smalling, tinha o Ibañez, né? Jogadores sólidos defensivamente, e o Rui Patrício no gol. Então, assim, teve uma catimba que rolou, mas também tinha muito ali da entrega física, né? Os caras realmente estavam sentindo uma final europeia com todas as forças possíveis e deixaram isso nos 90 minutos, então até os 120 era muito, muito tempo. Era muito, muito tempo. E realmente parecia que o jogo não estava andando, né? De tanta paragem, tanto cansaço dos dois lados. Pois bem, no último lance da prorrogação ainda teve uma bola na trave, no travessão, na verdade, da Roma. Poderia ter entrado e poderia ter dado o título ao Mourinho, que seria histórico, mas não aconteceu. E nas penalidades, cara, aí não é loteria, é competência,
mas também tem uma estrelinha, né? O Bono pegou uma bola que o jogador da Roma chutou no meio do gol com muita força, ele acaba caindo para o lado esquerdo, mas pega com o pé, e depois uma outra bola na trave. O Rui Patrício ainda defende o último pênalti, mas o juiz manda voltar, e o Montiel, né, que está se especializando aí em bater pênaltis importantes na carreira, fez aí, o argentino fez o gol da vitória, do título, né? E é uma pena para o José Mourinho, porque essa Roma foi construída para esse tipo de competição. É um time muito copeiro e se demonstrou dessa forma na Conference League da temporada passada e chegou nessa final europeia. Para a Roma seria o título mais importante da sua história a nível europeu. E não aconteceu. E para o Sevilha, cada vez mais essa competição vai se tornando uma terça-feira de tarde, né? Porque 7 vezes campeão, é o rei da Europa League, como eu disse, e mais um título, mas parabéns pelo trabalho de recuperação que o Sevilha fez durante toda a temporada. Quem não gosta da Europa League deveria começar a analisar a competição com outros olhos e com mais carinho, tá? Porque é uma competição que tem notoriedade e é muito importante para essas equipes medianas do futebol europeu. Para terminar o vídeo, como eu disse, e como está na thumbnail aí, falar de Mourinho, né? A Roma não conseguiu a classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Mourinho, me parece que dentro da Roma já bateu no teto do seu trabalho. Poderia ter terminado com o título da Europa League. E tem uma informação do nosso querido colega Paulo Vinícius Coelho, PVC, de que o Mourinho está apalavrado, né? Ou está bem encaminhado para ser um novo treinador do Paris Saint-Germain. É uma informação nova, né? Esse possível acerto, e a informação antiga é que havia sim uma das possibilidades. Com a continuidade do Luis Campos no Paris Saint-Germain, o diretor esportivo português, eu acho que o Mourinho ganha força sim, e faz muito sentido essa informação do PVC. Eu não tenho nenhuma informação adicional a essa, e sim que o Mourinho estava assim no radar do Paris Saint-Germain e era um nome muito forte. E o que eu queria fazer aqui era dar minha opinião sobre isso. Eu acho, tá, que o Mourinho hoje não está no patamar dos principais treinadores europeus pela temporada, né? Mas, se a gente pegar historicamente, é um nome muito forte. E é um cara que vai botar ordem nesse vestiário do Paris Saint-Germain. Ou as coisas vão ser do jeito dele, ou não vão ser do jeito dele, né? E se não for, ele pega as coisas e vai embora. Porque o Mourinho é um cara que impõe respeito. É diferente você jogador, chega no vestiário e vê o Galtier. E o Luis Campos entrando no vestiário e cobrando os atletas e o Galtier não fazendo nada, contemporizando. Com o Mourinho, isso não vai acontecer. O Mourinho vai botar ordem, vai botar firmeza e vai tentar fazer com que os jogadores do Paris Saint-Germain criem uma empatia pelo que ele deseja, pelo que ele vislumbra de trabalho, né? Ou seja, se o Mourinho conseguir implementar o que ele pensa de futebol e fazer os caras comprarem essa ideia, eu acho que pode ser sim uma boa. Fora que ele vai ser uma blindagem a tudo o que circula esse polêmico Paris Saint-Germain, né? Uma entrevista do José Mourinho é muito mais pesada, é muito mais forte do que uma entrevista, por exemplo, do Galtier ou qualquer outro nome aí que estava sendo cogitado. Quando o Mourinho fala, os outros escutam e às vezes ele consegue blindar bem o elenco, né? Acho que em termos de campo-bola também pode ser interessante, porque se o Paris Saint-Germain quer ganhar uma competição como a Liga dos Campeões, uma competição mata-mata, você precisa ser mais copeiro. E o Mourinho tem essas características. Tudo vale se os caras comprarem a ideia dele. Então eu gostaria de ver de novo o Mourinho num time com poder financeiro e jogadores bons o suficientes para voltarem aí, para voltar a brigar por uma Liga dos Campeões da Europa. Pensando em formação tática e tudo isso, talvez também seja interessante ter um time mais reativo, que jogue mais na velocidade, no contra-ataque, na transição ofensiva rápida, né? Foi assim que o Mourinho fez um excelente Real Madrid, que não chegou à final da Liga dos Campeões, mas bateu recordes de gols dentro da La Liga, né? Real Madrid que tinha Bale, Cristiano Ronaldo, enfim, era um time muito forte
no ataque, Higuaín, enfim, era aquele Real Madrid do Mourinho que foi campeão espanhol em cima do Barcelona, se eu não estou enganado, do Guardiola. Então, assim, na minha visão, acho que pode ser um casamento interessante, até por conta da situação do Paris Saint-Germain. Vai trazer quem, meu irmão? Vai trazer quem? Acho que o Mourinho traria essa casca necessária, especialmente para as competições europeias e especialmente pelo momento conturbado do PSG. Na Roma, talvez bateu no teto. Meus caros, parabéns ao Sevilha, espero que vocês tenham assistido a final e comentem aí, como eu disse. Voltamos nos próximos dias com mais vídeos aqui no canal. Beijo para vocês.